Bom, a turnê que celebra os 10 anos da banda Maglory está chegando ao fim e, como não poderia ser diferente, vai passar aqui por Feira de Santana. A banda que tem um grande público aqui na nossa cidade se apresenta na inauguração do Espaço Cultural Casa Noise no próximo dia 25 de março. No show, a Maglory vai apresentar canções dos 4 álbuns da carreira: o Veróz de 2011, Vamos Pra Rua de 2013, o 3 de 2015 e também Todas as Bandeiras de 2017, além também de canções inéditas. E para falar sobre esse momento de celebração dessa história, o retorno à Feira de Santana e as próximas produções, a gente convidou o Felipe Dieder, baterista da Maglory, e me parece que um dos fundadores também, né, junto com o Thiago. Enfim, a gente tem o Maglory no cenário musical brasileiro, a gente pode dizer, uma banda baiana que faz muito sucesso, sobretudo a partir do momento que foi para São Paulo também, conquistou um público por lá. Dieder, é muito bom falar contigo, muito bom bater esse papo aqui. Eu até falava em off, sou um admirador da Maglory há muito tempo, talvez desde até o começo da banda, porque eu comecei a acompanhar pelo álbum Veróz mesmo. Qual é o seu sentimento ao olhar para trás, para o começo do trabalho de vocês, tudo que foi conquistado até agora e chegando a essa celebração de 10 anos da Maglory, passando também por Feira de Santana, que tem um carinho especial por vocês? Muito bom tê-lo aqui conosco, um ótimo dia. Ô Fernando, pessoal da rádio, pessoal que tá ouvindo, tudo massa. Pra mim é um prazerzão também falar com vocês. Muito legal o nosso papo que a gente teve antes aqui. E muito legal falar com vocês aí de Feira, né? Uma cidade que a gente tem um carinho super especial, né? Que os shows sempre são muito massa. Cara, esse show é o show de 10 anos. Por conta da pandemia, ele continua rolando. Penso que a gente lança o disco novo, né? Porque a gente já era pra gente ter lançado o disco novo, né? A pandemia deu uma bagunçada nas coisas. Mas, cara, acho que a gente pode se considerar uns garotos de muita sorte, né? Por tudo que aconteceu, assim. Eu sei que o momento atual é muito delicado, assim, para todo mundo que trabalha com música, né, nessa cadeia da cultura. Então, evidentemente, se a gente for falar do agora, do hoje, a gente, junto com muita gente, vai ter muito mais queixa, né, pra colocar pra fora, do que essa visão mais ampla mesmo, assim, né, de enxergar esse tempo todo de banda, né? A banda tem 4 discos, né, de inéditas, né? Vamos lançar o próximo agora esse ano. Tem uma trajetória muito massa, né? E são conquistas que em parte tem a ver com a gente, mas em grande parte também tem a ver com o público, né? Porque de alguma forma houve essa identificação com o som em algum momento, isso foi abraçado, né? E aí depois a banda veio para São Paulo, né? Isso também colocou o projeto num outro lugar e as coisas foram fluindo e fluem até hoje, né, assim, né? Então acho que é de muita, eu sei que virou um clichê esse tema, mas de muita gratidão. E a gente pode se considerar também, eu acho que munido de alguma sorte, assim, né, por tudo que aconteceu e acontece na história da banda, né? Pois é, e vocês, eu queria falar até um pouquinho dessa ida para São Paulo. Eu lembro que tempo atrás, né, algo em torno de uns 4 ou 5 anos atrás, eu estive num show de vocês aqui em Feira, um dos shows que eu fui, e até questionava sobre isso, né, sobre a música Vamos Pra Rua, que fala carona para São Paulo, gratidão, e conversava um pouco sobre isso. Mas eu queria ampliar um pouco essa discussão, porque é o seguinte, eu conheço muito a qualidade musical de vocês, a qualidade das músicas de vocês, mas eu sei que por um lado também não é muito fácil fazer rock, fazer o estilo de música que vocês fazem na Bahia, né? A gente tem outros exemplos, a própria Pitty também, que deixou Salvador, foi buscar São Paulo, outros terrenos, podemos dizer assim, para poder, de fato, conseguir mostrar de forma mais ampla o seu trabalho. Como é que foi esse processo para vocês? Foi algo natural, São Paulo veio naturalmente, ou foi algo, de fato, para buscar um espaço que aqui na Bahia, embora a gente tenha um público muito fiel do Maglory, a gente vê muito isso, a gente sabe que ainda enfrenta uma concorrência da indústria musical, não está voltada para o segmento aqui no estado? Olha, Fernando, eu acredito que tenha sido um processo, porque assim, você até comentou antes, né, sou membro fundador, eu sou quase isso, mas não cheguei a tanto, né. Na verdade, quem tá na banda hoje, que praticamente participou da fundação, foi o Léo, né, que é o guitarrista. Mas eu entrei logo na sequência, eu só não gravei o Veróz, né, de 2011. Eu cheguei na banda justamente com a banda recém-mudada para São Paulo, né? A banda tinha 1 mês e meio, mais ou menos, morando em São Paulo, e eu morava em Salvador,
E quando eles me chamaram, isso já foi assim, linkado com minha vinda para São Paulo para esse processo, né? Então eu ainda assim acompanhei muito de perto e eu já era próximo do Thiago, pelo menos assim, a gente era amigo assim de noitada, de sair junto, de conversar muito, desde a época de Salvador. Então eu acompanhei um pouco desse processo pré-vinda para São Paulo, né? O que eu vejo daquela época é que de fato a banda pós o Veróis, né, chegou num lugar em Salvador assim, de ter se estabelecido como uma referência, assim, os shows sempre cheios, né? A banda era muito querida lá, né? Chegou num lugar que eu sinto que eles sentiram que não havia muito mais para onde ir ali, né? Em Salvador, em termos de mercado, né? Em termos do que é possível fazer ainda, né? Enquanto banda, fazendo o som que a gente faz aqui, né? Já se fazia shows na época, sei lá, no Bahia Café Ron, na Concha, que eram lugares que eram tidos como os maiores na época, assim, né, para esse tipo de som. Acho que tinha a ver com essa ambição, assim, né, de extrapolar pro nacional, né? Mesmo antes de ir para São Paulo, a banda já fazia show no país todo, assim, né? Naquele esquema colado com Fora do Eixo, ali na época, né? Uma coisa bem indie mesmo, assim, de pegar a estrada de carro, né? Meter as caras. Mas já havia essa prática, assim, né? De estar fixado em Salvador, fazer show em Fortaleza, fazer show no Rio. Então eu acredito muito que a vinda para São Paulo também teve a ver com esse nível de ambição, assim, de continuar fazendo isso, mas extrapolar, né? Porque São Paulo, para além de ser uma cidade que concentra muito dos polos de produção, né? Voltados para esse tipo de som que a banda faz, né? Para esse circuito todo, né? Existe uma cadeia produtiva mesmo, assim, né? Que sobrevive, né? Que vive de agenciamento de shows desse circuito. Você tem muitos lugares para tocar, né? Você tem o circuito de Sescs, você tem os interiores, você tem os festivais, e você tem São Paulo como uma cidade muito central nesse sentido. Fica muito do lado de BH, muito do lado do Rio, né? Para a região sul também não é muito difícil de chegar e fazer show, né? Dá para chegar de ônibus em Curitiba, por exemplo, né? Salvador já é uma segunda casa, então assim, essa distância São Paulo-Salvador, por mais que ela existe fisicamente, mas ela fica minorada, assim, né? A banda tem uma facilidade maior, né, para tocar em Salvador, e ali também em Salvador já vira um QG, né, para outros polos, ali Nordeste, né? São Paulo fica relativamente perto do Centro-Oeste também, então acho que tem uma localização geográfica, né? Tem essa questão de ser realmente um lugar onde se concentra, né, assim, a principal polo de produção dessa cadeia produtiva, né, como eu chamo, assim, né, desse circuito da gente. Então acho que se mudar para São Paulo teve a ver com isso, assim, né? Teve a ver com essa coisa, a gente quer continuar aqui em Salvador, onde a gente já chegar no topo é arrogante, não digo isso, mas a gente já chegou num lugar muito legal. Como é que a gente faz para ir além disso ou até mais, né? Para pegar isso que a gente fez aqui e espalhar pelo país, né? Que eu acredito que foi o que aconteceu ao longo do tempo pós-vinda para São Paulo, assim, né? Acho que teve muito a ver com isso, assim, né? E a percepção que eu tenho, porque como eu te digo, né? Eu não estava na banda antes desse processo, mas eu tinha proximidade com o Thiago e entrei na banda no meio desse processo, né? Então eu consegui viver também o que foram essas causas, né? Esses motivos. E eu acredito que foram acertadas, assim, né? Porque a banda nunca perdeu a conexão com Salvador, com Bahia, né? Com certeza. O tempo todo existe uma demanda de shows em Salvador, né? E aí a gente sempre tenta colar com Feira, por exemplo, que é uma cidade que a gente tem uma força também, né? E, enfim, acho que morar em São Paulo trouxe muito mais ganhos nesse sentido, né? De poder espalhar o som do que qualquer outra coisa. Pois é, e aí turnê de 10 anos, né, como você falou, se estendeu até o lançamento do novo trabalho de vocês, que está por sair, mas olhando para trás nesse tempo, né, você chegou pós Veróis, que foi de fato um sucesso imenso, mas um sucesso que continuou com Vamos Pra Rua, né, com o álbum 3 também, na época o próprio Rodrigo Damati também fazia parte, né, da formação. Me parece que no álbum 3 ele estava, depois a gente teve a chegada também do Lucas, né, para assumir o baixo, e veio Todas as Bandeiras. Como é que você enxerga, né, essa linha do tempo? Como é que você traça essa linha do tempo no sentido de evolução da banda, com os sucessos e álbuns que tinham a identidade Maglore lá do Veróis, mas que com o passar do tempo a gente foi vendo também coisas um pouco diferentes e foi se agraciando com isso, foi bacana, acho que para todo mundo nesse processo, né? Como é que você vê essa evolução desses 10 anos do Maglore? É bacana você falar isso, a gente sempre brinca que tem os órfãos do Veróis, né? Tem alguns órfãos do Veróis que, assim, na concepção deles a gente deveria tocar Lápis de Carvão, Todos os Amores São Iguais, assim, e o show se resumia a isso, assim, né? Cada vez menos, né, óbvio, assim, né? Mas eu sinto que foi uma evolução que, em parte, ela foi natural, porque faz parte do tempo que passa mesmo, assim, né? A gente vai envelhecendo, vai ouvindo outras coisas, outras referências, né? A gente só faz isso da vida, assim, né? Então a gente consegue se dedicar integralmente a, de fato, tá ouvindo coisas e isso vira referência, né? Pro tipo de som que você quer fazer. Mas eu acredito muito que lá no Veróis, né? Porque eu entrei na banda
fazendo o show do Veróis, né? Então, quando eu me mudei para São Paulo, a gente fazia ensaios e o show da Maglória era o show do Veróis, porque era o único disco que existia, né? Aí, com a minha chegada, a gente começou a fazer as prés do Vamos Pra Rua, né? E construímos esse disco, assim, né? Eu vejo muito que no Vamos Pra Rua a banda, de alguma forma, quis ir para além do Veróis, assim, né? Não digo no sentido de recusar o Veróis, né? Naquele processo Los Hermanos com o primeiro disco, né? Na hora do bloco deu sozinho, não, né? Ana Júlia. Não digo tanto porque a gente toca ainda coisas do Veróis nos shows, né? Não existe uma recusa, mas a banda queria mostrar que estava além daquilo. Também, não só porque queria mostrar isso, né? Mas porque também estava ouvindo outras coisas, queria fazer outras coisas, né? Eu acho que a música brasileira entrou com muita força ali. Eu lembro que a gente morava junto em 2012, na época das prés do Vamos Pra Rua, e a gente se enfurnava e assim, ouvia muito Caetano, Gil, tinha os Vinícius, tinha Vitrola, né? Era uma época realmente de consumir muito essas referências, assim, né? Coisas que a gente já ouvia, mas adentrar um pouco mais, assim, pesquisar a discografia, ir atrás das coisas, né? E isso tudo virou um caldo de referência, assim. Eu acho que contribui muito para ser pro Vamos Pra Rua ser o que ele é, assim, né? Acho que é um disco muito que é a vivência da gente junto, assim, aquela coisa quase Novos Baianos, de morar junto numa casa em São Paulo, né? Que traz um monte de coisa boa, mas também traz um monte de coisa, né, que a gente questiona, né? E tudo isso tá no disco, assim, de alguma forma, né? E foi o primeiro disco gestado em São Paulo, assim, né? Ele foi realmente criado em São Paulo, salvo algumas poucas músicas que a gente fez as prés em Jauá, na casa da família do Nery, que na época era baixista, um pouco antes de gravar em Salvador, né? Mas ele foi um disco criado em São Paulo quase todo e gravado ainda assim em Salvador, né? Então tem muito essa coisa dessa nostalgia, né? Já com 3, foi outro processo, né? A banda mudou de formação, virou um trio com o Rodrigo, né? Com o Damate, e a DEC entrou na jogada, né? Na época, a nossa gravadora, né? A gente teve um contato com eles ali, lançamos Mantra, né, com eles, e aí depois teve o contrato, assim, né, e eu acredito que tenha sido um momento de muita guinada pra banda, assim, né, porque eu acho que a entrada deles também acabou combinando com a entrada de alguém para agenciar os shows, teve essa força-tarefa, assim, né, para fazer a coisa chegar mais longe, e chegou, né, eu acho que é o disco realmente que deu uma guinada, assim, né, que levou a banda para outro lugar, né, e no Todas as Bandeiras a banda mudou de formação de novo, e eu acho que a gente foi atrás de alguma coisa que levasse a outras texturas, assim, a gente estava ouvindo outras coisas, a gente queria mergulhar em umas texturas de coros de guitarra, umas outras coisas, e as canções, elas vieram com isso, assim, né, com essa carga também dessa estética sonora, assim, né, como eu sempre costumo analisar, assim, né, a gente sempre analisa isso na banda, né, mas agora é uma banda de canção pop, assim, não tem pra onde correr, acho que é a veia da banda, é o que a gente gosta de fazer, mas a cada disco você consegue ter uma pitada de vivências ali, né, os discos, eles se espaçam de 2 em 2 anos, no caso desse vão ser quase 5 anos, né? Esse próximo. Então, tem um intervalo aí que a gente vai virando outra coisa, a gente vai querendo fazer outra coisa. E aí essa veia mestra, assim, ela tá ali, né? Mas os discos, eles acabam sendo diferentes, né? De alguma forma também, né? Pois é, aí você falou do álbum 3, de uma grande explosão também, e eu me recordo que vocês chegaram a se apresentar no Lollapalooza, né? Eu queria que você falasse um pouco pra gente como foi isso. Eu acho que foi o álbum 3 também que teve referência importante na revista Rolling Stones. Foi algo que chamou muita atenção, e eu, na época, eu me lembro que eu fiquei tão empolgado como admirador da banda, que eu falava que eu virei meio que um evangelizador do Maglore, porque eu falava nos programas da gente aqui, e entre os colegas a gente tava, rapaz, você já conhece o Maglore? É daqui da Bahia, rapaz, eles estão, a revista Rolling Stone fez referência a eles, estão no Lollapalooza. Como é que foi esse momento para vocês? Pô, Fernando, foi realmente como eu comentei, né? Foi uma grande guinada nesses dois sentidos, né? Eu acho que essas duas questões que você coloca tem a ver com isso, né? Por um lado também, assim, como o som ele chegou mais longe, porque houve uma estrutura maior por trás disso, né? A gente acabou tendo um pouco mais de visibilidade, assim, na imprensa, então essas revistas acabaram enxergando um pouco mais a banda, e o fato de ter alguém agenciando levou a gente também a esses shows, né? Tipo Lula, por exemplo, né? Que eu acredito muito no impacto que o 3 teve, assim, né? É um disco que a gente tem muito carinho, né? Através dele também a gente conseguiu entrar com música na Malhação, né? Que é Ai Ai lá, né? Então ele realmente reverberou para muitas coisas, assim, né? Foi um disco que a gente fez. É engraçado quando a gente olha pra trás. Todo disco da Maglória, como ele nasce, metade do disco tá pronto ali, 1 ano antes dele ser gravado, até mais, né? Com coisas que a gente vai aos poucos fazendo nos encontros em estúdio, nasce uma ideia, a gente ensaia ali, e muitas vezes aquilo vira uma música que a gente sente que tem uma força, assim, né? A gente acaba tendo esse feeling, assim, né? Mas isso aqui é forte, isso aqui pode ter lugar no próximo trabalho. Mas quase metade do disco, geralmente, é feito em prés, que a gente faz meio que em cima da hora de gravar, assim, né?
muitas vezes, né? Quase todos os discos isso aconteceu. E com 3 isso também aconteceu, né? Então, em parte dele teve uma criação ali, uma gestação mais lenta, mais tranquila, e parte dele foi mais corrido, assim. Então é bacana também olhar o resultado disso, assim, né? Como a gente conseguiu condensar, assim. Eu acho que o som do disco é muito interessante também, assim, né? É um som grande, assim, né? É um som que tem uma coisa mais FM, assim, né? Como a gente costuma dizer. Então eu acho que isso também ajudou, assim, a produção do disco foi muito feliz, ali foi um casamento de fatores, assim, né? Eu acho que era um momento de muita empolgação também, da gente ali se vendo com esse suporte externo, de ter uma gravadora, de ter alguém agenciando, né? Era um momento novo pra gente ali, né? Então realmente foi um disco que ele acabou reverberando. Teve esse show do Lola, teve um show muito bacana também, que muita gente não lembra, a gente abriu pro Muse, né? Aqui em São Paulo, no Allianz Parque, né? Foi a primeira experiência da gente tocando em estádio, né? Foi um negócio que rolou super em cima da hora, assim, dias antes do show acontecer, a gente ficou sabendo. E foi uma experiência muito surreal também, assim, né? E a gente começou também a rodar os festivais, né? A fazer cada vez mais os Sescs em São Paulo, fazer shows em teatro, fazer shows, né, em casa de shows maiores também, né? Foi realmente um disco que propiciou uma outra rotina pra banda, assim, e deu essa guinada, assim, né? Então as lembranças, elas são um pouco turvas, assim, né? Porque parece um disco recente, mas ele foi gravado em 2015 e essas coisas todas aconteceram em 2016, 2015, então isso já tem 5 anos, 6 anos aí, né, quase, né? É bastante tempo, né? Mas ao mesmo tempo é muito fresco na memória, assim, né? Porque eu acho que foi um disco que realmente levou a banda, assim, pra outro lugar, e todas as bandeiras, quando chegou, já chegou com um terreno mais montado, assim, eu acho, né? Já existia uma coisa muito mais, assim, de se especular o que ia vir, né? Do que realmente uma surpresona, assim, né? De alguma coisa quase que nova ali aparecendo, né? Pois é, aí veio todas as bandeiras e vem mais coisa agora, né? Vem mais álbum para ser lançado. Já que a gente traçou essa linha do tempo, eu queria partir de agora em diante. Como é que está a fase atual do Magloire? Como é que vocês estão imaginando o futuro próximo de vocês com o novo álbum que está chegando, né? O que é que vocês estão preparando nesse álbum? Então, Fernando, esse disco, ele tem uma história que eu vou tentar resumir aqui, que é curiosa, porque ele começou a ser ensaiado, assim, né? As prés dele começaram um pouquinho antes da pandemia ali, né? No começo de 2020, a gente teve 2 encontros, né? A banda se reuniu um período em Salvador, depois a gente se reuniu aqui em São Paulo, a gente se encontrou, muitas músicas surgiram dali, e o plano era gravar o disco até o meio do ano, assim, ninguém sabia o que ia acontecer, né? Com a pandemia, as coisas pararam completamente, né? Esse mercado da gente realmente, ele, como a gente costuma dizer, né, a gente se viu desempregado, né, da noite pro dia, meio que isso, assim, né. Foi e ainda é um período muito desafiador, né, com relação a restabelecer as finanças, né, acho que até o mental de todo mundo fica muito mexido, assim, né. Existe uma empolgação agora com essa retomada que a gente imagina que seja um pouco mais real, né. Houve um primeiro indício de retomada ali em dezembro do ano passado, a gente chegou a fazer 2 shows muito legais em São Paulo e no Rio, depois as coisas pararam de novo, né, agora a gente tá retomando, né? A gente faz show esse sábado aqui em São Paulo, né? Aí semana que vem a gente toca em Feira dia 25, em Salvador dia 26, dia 8 de abril a gente toca no Rio, no Circo Voador, primeira vez que a gente toca no circo, né? Então acho que vai ser um momento muito legal, ou seja, as coisas estão de novo sendo mexidas assim para esse retorno, né? E nesse meio tempo, o que aconteceu? Ano passado a gente gravou o disco no meio do ano, a gente sentiu que a pandemia realmente podia dar essa arrefecida ali, né? Entre o fim do ano, o começo desse ano, a gente achou importante aprontar o disco. Daí a gente pegou esse apanhado de coisas que a gente tinha lá atrás, do começo de 2020, a gente fez um encontro de novo em São Paulo no começo de 2021, que era um encontro de uns 10, 15 dias para ser uma outra parte das prés do disco. Acabou que a gente fez um negócio que a gente nunca tinha feito, assim, um processo de pré que a gente nunca tinha feito, que era de a cada dia pegar uma canção nova, assim, né? E por algumas horas ensaiar aquela música. E aí depois dar um intervalo e no período da tarde já com equipamento caseiro de gravação, assim, a gente gravar as bases de bateria, gravar as bases de baixo e sair gravando em casa mesmo, assim, as músicas, né, para depois ouvir, né, e ver como é que tinha ficado. E no final de uns 10, 15 dias, a gente tinha 12, 13 músicas gravadas ali e a gente percebeu que aquilo claramente estava um disco, assim, né, como se a gente tivesse conseguido condensar naquele tempo junto muita coisa ali, né. Tem muita música desse disco que é música de Luquinhas, baixista, né, que é um grande compositor, né, que tem um trabalho solo também, né, que é um cara que toca vários instrumentos, né, é um cara realmente muito instrumentista, uma cabeça brilhante, assim, e nesse disco ele vem com muitas músicas dele, né, é um desejo do Thiago também, né, essa coisa de, tem mais um compositor na banda, vamos fazer isso aqui virar uma coisa só, assim, né, então, por um lado vira uma coisa só, mas por outro também traz um caldeirão de influência de Luquinhas, né, que vem de outro lugar, que é mineiro, né,
E a gente tem uma relação super especial com Minas, né? Aí já vem uma outra conexão, esse disco que vai nascer, ele foi gravado em Minas, né? Em BH, né? Com o Léo Marques, né? Que produz com a gente os discos da gente já tem um tempo. Ele tá com um estúdio muito legal lá, a gente foi pra lá, gravamos lá, né? O próprio Thiago mixou, a gente tá no meio do processo da master agora, né? Que tá sendo feita por um cara massa, né? Que é o Carlos Freitas, que mora fora e tá nesse bate-bola com a gente, né? Mandando as músicas masterizadas. Então foi um disco que ele foi gestado em vários momentos aí, né? Foi gravado no meio do ano passado, ficou um pouco engavetado, depois começou a mix, né? Tem muita coisa de Luquinhas, tem muita textura nova no disco, assim, então ele tem uma cara nova, não só com relação, acho que norte de composição, assim, mas de texturas também. É um disco que vai vir com sopros, que vai vir com cordas, né? É um disco que ele vem diferente, assim, né? Em muitos sentidos. É um disco que a gente tem um carinho muito especial, porque a gente sente que vai ser uma outra guinada de som, assim, para um outro lugar, né? Mas igualmente eu acho que interessante para quem ouve a banda, e a gente tá muito curioso de começar a tocar, assim, a gente tá bem no meio do processo de estar na master, de estar estudando o lançamento de singles, né? Quando é que a gente vai lançar ele, né? Então tá sendo um momento produtivo nesse sentido. A gente mudou de produção, de agenciamento de show também. Então tá sendo um momento novo, com um escritório novo, né? Que é a Difusa, que é aqui de São Paulo, que agencia também a Francisca Elombre, né? Então a gente tá num momento muito massa, assim, de prospectar outros caminhos, assim, né? Enfim, e é isso. E no meio desse cenário que ainda é um tanto caótico, assim, né, pra quem trabalha com música, a gente tá buscando o otimismo aí pra lançar esse disco de uma maneira bacana, e acho que todo mundo vai gostar, acho que vai ser massa. Disco já tem nome, já pode ser divulgado? A gente tá pensando no nome ainda, né? Estamos nesse processo final, aquela hora de fervilhar a ideia, né? A gente vai ter uma sessão de foto agora de tarde, inclusive. Aí vai ter clipe que vai ser gravado em Salvador semana que vem, né? Com a banda toda lá. E o nome do disco está sendo pensado no meio disso tudo também aí, né? Em breve a gente vai divulgar, né? Tudo direitinho, mas está sendo bem essa hora, assim, né? De as ideias meio que fervilhando, assim, e a gente é ansioso para não só para todo mundo conhecer o disco, mas também para a gente começar a tocar um show novo, né? E tocar músicas novas, né? Porque de alguma forma esse show que a gente faz hoje, ele é um show que a gente já faz há muitos anos, né? Então sempre tem aquela ansiedade, né, de mostrar outras coisas que eu acho que também acabam sendo mais fiéis ao momento atual que a gente vive, assim, né? Tem muita essa ansiedade também, né? Mas vai rolar, vai ser massa. Maravilha. Felipe Dieder, baterista do Maglore, muito bom falar contigo. Bom show, dia 25 aqui em Feira, né? Bom show, que o público de Feira tá com muita saudade de vocês. Eu sei que vocês também, porque sempre que vem aqui a gente vê essa energia, né? É uma energia trocada, de baixo para o palco para cima e de cima para baixo também, que é muito legal. E no mais é isso, né? Até o dia 25, até a semana que vem, para que a gente possa matar a saudade do Maglore aqui em Feira de Santana. Um forte abraço, quero agradecer muito essa entrevista. Eu até falava em off com você, né, que eu já tinha tempo que eu tinha vontade de entrevistar vocês, de bater um papo no ar, né? Já tive a oportunidade de bater papo em shows e tudo, ali pós-show, mas no ar, muito bom mesmo falar contigo, tá? Que massa, Fernando. Pra mim é um prazerzão também. Massa falar contigo. Muito massa essa troca de ideia da gente aqui no programa. E, super empolgado, assim, com esse show de Feira, porque é uma cidade, como eu falei, quando a gente fala, não é chovendo no molhado, né? Os shows realmente, como você falou, eles são muito especiais, tem essa troca de energia, que é muito forte, assim, né? Foi uma cidade que a gente foi plantando essa semente, assim, né? Indo tocar com constância, né? E a cada vez que a gente ia, a gente sentia que os shows aconteciam e eram melhores, né? E já tem muitos anos, né? Que os shows são muito bons, né? Então é como se a gente estivesse sempre fazendo manutenção, assim, dessa relação, né? De estar em Feira, porque é bom pra todo mundo, é bom pra quem tá aí, é bom pra gente também, né? Os shows sempre são massa. E a expectativa com esse show é das maiores, assim, porque também é um dos primeiros shows desse retorno, né, digamos assim, né? Acho que vai ser especial também, porque pra gente estar ali em cima do palco vai ser de novo esse recomeço, né? Vai ser muito massa. Brigadão vocês e brigadão Feira.